Olá, querido irmão e amigo, seja bem-vindo a mais uma lição da Escola Bíblica Digital. Na lição de hoje, nós estudaremos os descendentes, a bênção disputada entre Jacó e Esaú. Inscreva-se em nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, seja edificado e edifique mais vidas para a glória do Senhor. Convide o Espírito Santo, abra sua Bíblia e vamos para a lição. A nossa lição está baseada em Gênesis, no capítulo 27. Vamos ler esse capítulo juntos? Certo dia, quando Isaac era velho e estava ficando cego, chamou Esaú, seu filho mais velho. Meu filho, Esaú respondeu, estou aqui. Isaac disse, estou velho e não sei quando vou morrer. Pegue suas armas, o arco e as flechas, e vá ao campo caçar um animal para mim. Depois, prepare meu prato favorito e traga-o aqui para eu comer. Então, pronunciarei a bênção que pertence a você, meu filho mais velho, antes de eu morrer. Rebeca, porém, ouviu o que Isaac tinha dito ao seu filho Esaú. Quando Esaú saiu para caçar, ela disse ao seu filho Jacó: Ouvi seu pai dizer a Esaú: Traga-me uma carne de caça e prepare-me uma refeição saborosa. Então, abençoarei você na presença do Senhor antes de eu morrer. Agora, meu filho, preste atenção e faça exatamente o que eu lhe direi. Vá ao rebanho e traga-me 2 dos melhores cabritos. Eu os usarei para preparar o prato favorito de seu pai. Depois, leve a comida para seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Jacó respondeu a Rebeca: Mas meu irmão Esaú é peludo, enquanto eu tenho pele lisa. E se meu pai me tocar, perceberá que estou tentando enganá-lo, e em vez de me abençoar, me amaldiçoará. Sua mãe, porém, respondeu: Que caia sobre mim essa maldição, meu filho. Apenas faça o que eu lhe digo. Vá e traga-me os cabritos. Jacó foi e trouxe os cabritos para sua mãe. Rebeca os usou para preparar uma refeição saborosa, do jeito que Isaac gostava. Em seguida, pegou as roupas prediletas de Esaú, que estavam na casa dela, e as entregou a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhes os braços e a parte lisa do pescoço. Depois, entregou-lhe a refeição saborosa, acompanhada do pão que havia acabado de assar. Jacó levou a comida para seu pai Isaque. Meu pai? Sim, meu filho, respondeu Isaque. Quem é você, Esaú ou Jacó? Jacó disse: Sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz o que o Senhor mandou. Aqui está a carne de caça. Sente-se e coma para que me dê a sua bênção. Isaque perguntou: Como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Jacó respondeu: O Senhor, teu Deus, a colocou no meu caminho. Então Isaque disse a Jacó: Chegue mais perto para que eu possa tocá-lo e ter certeza de que você é mesmo Esaú. Jacó se aproximou do pai e Isaque o tocou e disse: A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Não o reconheceu, porém, pois as mãos de Jacó estavam peludas como as de Esaú. Assim, Isaque se preparou para abençoar Jacó. Mas você é mesmo meu filho Esaú? Perguntou ele. Sim, eu sou, respondeu Jacó. Então Isaque disse: Agora, meu filho, traga-me a carne de caça. Depois que comer, eu lhe darei a minha bênção. Jacó trouxe a comida para o pai e Isaque comeu. Também bebeu o vinho que Jacó lhe serviu. Por fim, Isaque disse a Jacó: Aproxime-se, por favor, e dê-me um beijo, meu filho. Jacó se aproximou e o beijou. Quando Isaque sentiu o cheiro das roupas, finalmente abençoou o filho. Disse: Ah,
O cheiro de meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Do orvalho do céu e da riqueza da terra, Deus lhe conceda fartas colheitas de cereais e vinho novo de sobra. Que muitas nações o sirvam e se curvem à sua frente. Que você seja senhor de seus irmãos e os filhos de sua mãe se curvem à sua frente. Todos que o amaldiçoarem serão amaldiçoados, e todos os que o abençoarem serão abençoados. Assim que Isaque terminou de abençoar Jacó, e logo depois de Jacó ter saído da presença de seu pai, Esaú voltou da caçada. Preparou uma refeição saborosa, levou-a para seu pai e disse: Sente-se, meu pai, e coma da minha caça para me abençoar. Isaque lhe perguntou: Quem é você? Ele respondeu: Sou Esaú, seu filho mais velho. Isaque começou a tremer incontrolavelmente e disse: Então, quem me serviu a carne de caça? Acabei de comê-la, pouco antes de você chegar, e abençoei quem a trouxe. Essa bênção deve permanecer. Quando Esaú ouviu as palavras do pai, soltou um forte grito amargurado e suplicou: Ah, meu pai, e eu? Abençoe-me também. Mas Isaque disse: Seu irmão esteve aqui e me enganou. Levou embora a bênção que pertencia a você. Esaú exclamou: Não é de admirar que ele se chame Jacó, pois é a segunda vez que me engana. Primeiro tomou meus direitos de filho mais velho, e agora roubou minha bênção. O Senhor não guardou uma bênção sequer para mim. Isaque disse a Esaú: Fiz de Jacó o seu senhor, e declarei que todos os irmãos dele o servirão. Garanti a ele fartura de cereais e vinho. O que me resta para dar a você, meu filho? Esaú suplicou: Por acaso o Senhor tem apenas uma bênção? Ah, meu pai, abençoe-me também. Então Esaú chorou em alta voz. Por fim, seu pai Isaque lhe disse: Você viverá longe das riquezas da terra e longe do orvalho do alto céu. Viverá por sua espada e servirá a seu irmão. Quando, porém, conseguir se libertar, sacudirá do pescoço esse jugo. Daquele momento em diante, Esaú passou a odiar Jacó, porque seu pai o havia abençoado. Começou a tramar: Em breve meu pai morrerá. Então matarei meu irmão Jacó. Quando Rebeca soube das intenções de Esaú, mandou chamar Jacó e lhe disse: Ouça, Esaú se consola com planos para matar você. Portanto, preste atenção, meu filho. Apronte-se e fuja para a casa de meu irmão Labão, em Harã. Fique lá até que diminua a fúria de seu irmão. Quando ele se acalmar e se esquecer do que você lhe fez, mandarei buscá-lo. Por que eu perderia meus dois filhos no mesmo dia? Depois Rebeca disse a Isaque: Estou cansada dessas mulheres hititas que vivem aqui. Prefiro morrer a ver Jacó se casar com uma delas. E assim é o texto do capítulo de Gênesis 27. E agora nós vamos conversar um pouco sobre esse texto. Que Deus continue abençoando a sua vida e que você compreenda essas lições maravilhosas. A nossa intenção aqui não é explicar completamente o texto, mas tirar ensinos valiosos para as nossas vidas. Espero que você esteja gostando das aulas e fique conosco até o final. O objetivo da nossa lição de hoje é compreender como Deus cumpriu sua promessa na vida de Jacó em meio aos conflitos familiares, mostrando que as escolhas humanas produzem consequências, mas não impedem a realização dos propósitos divinos. Isaac prepara a transmissão da bênção. O texto está em Gênesis 27, dos versículos 1 ao versículo 4. Isaac já estava idoso e decide transmitir sua bênção ao seu filho mais velho, ou seja, ele já está planejando aquilo que os pais faziam naquela época. Só que no caso de Isaac, nós temos que observar que essa bênção ela vinha com uma promessa de Deus, uma promessa de uma grande nação. A bênção de Isaac ao seu filho
levaria também o plano de Deus. E isso é maravilhoso, porque nós observamos que essa promessa, ela era tão viva e tão poderosa que ela era inclusive disputada. Esaú, ele era filho predileto de Isaque, mas Jacó era filho predileto de Rebeca. Isaque, ele resolve dar a bênção, ele vai dar a bênção ao seu filho Esaú, que aliás é o filho mais velho. Nós não podemos esquecer que Esaú e Jacó eram gêmeos e que naquele contexto, o primeiro que saísse do ventre de sua mãe era considerado o mais velho. E quem saiu primeiro foi Esaú. Jacó veio segurado lá na perna de Esaú, né? Não dá nem para imaginar como era a cena, mas foi dessa forma que esses dois meninos nasceram. Deus havia anunciado, já ainda no ventre de Rebeca, que o mais novo seria senhor do mais velho. Então, lá em Gênesis 25, verso 23, a gente observa que o texto narra que havia uma batalha dentro do ventre de Rebeca. E então essas crianças, elas brigavam dentro do ventre da Rebeca. Você imagina que Rebeca devia sofrer com muitas dores, né? E então Rebeca, ela vai orar a Deus, ela vai conversar com Deus e ela questiona o porquê que ela estava sentindo aquelas coisas. E aí Deus fala para ela que dentro do ventre dela havia duas crianças e que o mais velho serviria ao mais novo. As coisas estavam todas dentro do plano de Deus. Depois que esses meninos nascem, eles começam a crescer e a gente vê que existe ali uma preferência, como a gente acabou de citar aqui. O Isaac, ele preferia Esaú, porque Esaú era caçador, era uma pessoa do campo, né? Já o Jacó era aquela pessoa que ficava em tenda, ele era mais caseiro, e Rebeca gostava mais dele, talvez por conta disso, né? E aí, um certo dia, o Esaú chegou de uma caça, de uma caçada, e ele estava com fome, e Jacó estava preparando ali um guisado, tem tradução que fala guisado, tem tradução que fala uma sopa. Ele estava preparando essa comida. Esaú pede para ele um prato dessa sopa, dessa comida, né? E ele fala assim: olha, eu te dou uma porção dessa comida se você me vender a sua bênção da primogenitura. Naquele momento, Esaú estava sendo provado por Deus também. E a resposta de Esaú não é uma resposta boa, irmãos. Esaú, ele responde com desprezo à promessa de Deus. Ele simplesmente vai dizer assim: de que me vale a bênção da primogenitura se eu estou prestes a morrer de fome? Ele não estava morrendo de verdade. Ele estava usando ali o que nós conhecemos hoje como exagero. Sabe quando a gente fala assim, eu estou morrendo de fome? Na verdade, você não está morrendo mesmo. Você só está querendo dizer que está com muita fome. Então, a gente observa lá no final do capítulo 25, ele termina falando que Esaú desprezou a bênção da primogenitura, né? Esaú desprezou o direito a essa bênção da primogenitura. E é lamentável, porque essa atitude de Esaú vai refletir agora na vida dele. No dia de Esaú receber a sua bênção da primogenitura, quem recebe a bênção é Jacó. Embora o contexto também seja um contexto bastante estranho. Jacó se passa por Esaú, engana o pai dele para receber a bênção que, naquele tempo, fora vendida, né, por um prato de comida. Você concorda comigo que mesmo que Esaú estivesse brincando, ele vendeu, ele desprezou? O texto termina exatamente assim, falando dessa maneira. Assim Esaú desprezou a bênção da primogenitura. Então, uma lição importante aqui é que é melhor que não saia da nossa boca certas coisas, nem mesmo de brincadeira. Quando o assunto envolve a palavra de Deus e as coisas de Deus,
a gente não deve falar nem mesmo de brincadeira. Uma lição prática é que preferências dentro da família podem gerar conflitos e divisões. Então, quando você tem essas preferências dentro de casa, sempre vai ter um clima conflituoso. E Tiago 3,16 escreve o seguinte: pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. E é verdade, irmãos. A inveja, a ambição, o egoísmo destrói uma família, destrói muito. Rebeca conduz Jacó na busca pela bênção. E esse texto está em Gênesis 27, do 5 ao 17. Rebeca ouve a conversa entre Isaac e Esaú. Ela orienta Jacó a buscar 2 cabritos para preparar a refeição. Jacó teme ser descoberto e receber uma maldição. A gente observa aqui que a bênção da primogenitura, ela era algo importante, embora fosse só uma palavra, ela era poderosa também. Se o pai amaldiçoasse o seu filho, essa maldição, ela também influenciaria na vida do filho. Nas próximas lições, a gente vai estudar uma outra passagem bíblica interessante, que é aquela passagem em que Jacó, quando ele está voltando para a terra dele, ele tem 2 esposas, ele tem a Raquel e a Lia, e lá o texto diz que a Raquel, ela pega uma das imagens de escultura lá do pai dela e esconde, e quando Labão ele vem procurar essas imagens de escultura, essa imagem de escultura, ele fala assim: eu não peguei os teus deuses, e se alguém aqui pegou, que essa pessoa morra. E o texto deixa muito claro que Jacó, ele falou isso porque ele não sabia que Raquel tinha pego essa imagem. E olha o que que acontece, a Raquel morre. Então, irmãos, a gente também tem que observar que a palavra, ela tem poder. Então, a bênção da primogenitura, ela era uma bênção edificante, maravilhosa na vida do filho mais velho, e uma maldição, ela também produziria frutos na vida de quem fosse amaldiçoado, frutos ruins. Lembra também que Noé, ele amaldiçoa o Cã, ele amaldiçoa o seu filho Cão, e a gente vê também que isso reflete na geração de Cã, entende? Nas gerações dele, na vida dele, nas gerações dele. Então nós devemos entender que a palavra ela também tem poder. É claro que a palavra de um ímpio contra um filho de Deus, ela não exerce o mesmo poder. Mas isso não quer dizer que a palavra não tenha poder. Isso não quer dizer que palavras de maldição ou palavras de bênçãos não exerçam influência sobre a vida de quem recebe essas palavras, principalmente daquele que recebe. Porque muitas vezes a gente ouve uma palavra de maldição e a gente quer fazer isso habitar na gente. E aí a gente abre porta e dá lugar. Mas a intenção da lição não é essa. Eu vou voltar aqui para a nossa lição. E Rebeca, sabendo do poder dessa palavra, olha o que ela faz lá no capítulo 27, verso 13. Rebeca assume a responsabilidade pelo plano. Ela vai dizer o seguinte: olha, a maldição que o teu pai jogar em você, se eventualmente ele fizer isso, eu recebo. Olha como é interessante observar essa crença, né? Essa ideia de que a palavra exerce, seja ela uma palavra de bênção ou de maldição, ela tem poder, né? Jacó é vestido com as roupas de Esaú para enganar Isaac. Então Jacó ele vai enganar, ele usa ali o artifício de engano. E ele afirma para o pai dele por 2 vezes que ele é Esaú. E no final das contas, quando Isaac toca nele, sente ali a mão dele ou abraça ele, ele sente o cheiro das roupas de Esaú, ele sente a pele de Esaú. Eu acho até interessante porque ela coloca ali a pele da caça, né, do cabrito que ela preparou,
Eu fico imaginando o quanto Esaú era peludo, né? Porque ele pensa realmente que ele está abençoando o filho mais velho dele, quando na verdade ele está abençoando Jacó. E uma palavra muito importante que eu coloquei aqui nesse slide é o que está em Gálatas 5, versículo 15. Mas, se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruir. E por que eu coloquei esse versículo aqui? Porque observa que o primeiro tópico que a gente colocou nesse slide, o Isaac, ele está dando instruções para Esaú: vá, busca lá essa caça, prepare que eu quero te dar minha bênção. E Rebeca está ouvindo a conversa. Eu fico imaginando Rebeca pensando assim, mas não vai dar a bênção para ele. Lembra que o predileto de Rebeca era Jacó. E aí Rebeca chama o Jacó e fala: Jacó, se prepara, vai lá, pega esses cabritos que eu vou preparar e você vai se passar pelo seu irmão. Irmãos, a gente percebe claramente aqui uma família tremando um contra o outro. E hoje a gente tem muito disso. Nós temos muito disso no nosso meio. E nós devemos cuidar para que essas coisas não aconteçam. Jacó conquista a bênção da primogenitura. Gênesis 27, dos versos 18 ao 40. Jacó apresenta-se diante de Isaac como se fosse Esaú. Isaac demonstra dúvidas, mas acaba acreditando no disfarce. A bênção da aliança é pronunciada sobre Jacó. Então, mesmo com ele mentindo, mesmo que Jacó tenha feito tudo aquilo ali sendo uma mentira, a bênção é pronunciada sobre ele. E aqui tem um detalhe importante: a forma com que Jacó buscou essa bênção não é uma forma bem-vinda diante do Senhor, mas foi a forma com que Jacó foi lá conquistar a bênção dele. E certamente Deus o corrigirá por isso. Mas eu também devo observar que lá no início, no ventre da mãe deles, Deus falou, né? Deus já havia mostrado para ela o que aconteceria no futuro, quando ele diz que o mais velho servirá ao mais novo. Esaú, ele retorna e descobre o que aconteceu, e é uma passagem que a gente observou ali que Isaac, ele se treme, né? Ele estremece quando ele descobre que ele deu a bênção para o filho errado. Isaac confirma que a bênção não será revogada. Quando ele vai falar com Esaú, ele fala: olha, eu já abençoei e eu não a posso mais abençoar de novo. Embora Isaac tenha abençoado Jacó pensando que ele era Esaú, nós temos que observar aqui que essa palavra ela não volta mais. E aí quem recebeu a bênção foi o Jacó. Mesmo que a pessoa que o abençoou estava pensando que era Esaú, a bênção ficou para Jacó. É importante falarmos disso, porque Jesus Cristo ele fala assim, ó, seja a sua palavra sim, sim, não, não. Tinha essa questão, a palavra foi lançada, eu pensava que era para Esaú, mas na verdade foi para o Jacó, então agora ela pertence a Jacó. E é por isso que Isaac vai dizer, olha, o teu irmão Jacó, ele me enganou, ele tomou a tua bênção. Esaú lamenta profundamente a perda da bênção, ele lamentou, mas não recebeu de volta. Uma lição prática, os propósitos de Deus continuam avançando, mesmo em meio às falhas humanas. E olha o que o apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 28. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28. Ou seja, embora Jacó tenha usado um meio que não estava de acordo com a vontade de Deus, colaborou. Colaborou para o bem daquele que ama a Deus. Não se esqueça, meu irmão, que Esaú, ele desprezou a bênção. Jacó, quando ele falou, olha, eu te dou esse prato de comida se você me vender a sua bênção, você vai observar que Jacó estava interessado nessa bênção.
E Esaú poderia ter dito para ele: eu não vou fazer isso. A bênção é minha, é o meu direito. O que que ele faz? Ah, de que me serve essa bênção? Para que isso vai me servir? Entende? Ele usou o seguinte argumento: estou com fome, quero comer, essa bênção para mim não tem valor nenhum. O que importa é que eu coma, que eu me alimente. Então, Esaú, naquele momento, ele trocou a bênção pela sua satisfação pessoal. Ou seja, quero encher minha barriga. E assim ele desdenhou da bênção. Então, se nós observarmos naquele contexto, entre Jacó e Esaú, quem estava valorizando a bênção era Jacó e não Esaú. O versículo ficou muito nítido aí, que tudo colabora para o bem daqueles que amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Por quê? Porque Jacó fora chamado desde o ventre da sua mãe, e depois ele perseguiu essa bênção, ele tinha interesse na bênção. Já Esaú, ele não quis saber da bênção. Então é interessante observarmos esse contexto. A bênção gera conflito e separação na família. Gênesis 27, dos versículos 41 a 46. Esaú passa a odiar Jacó por causa da bênção recebida, ou seja, ele descobriu que não tem mais bênção para ele, e então ele agora está com ódio do irmão dele, está com ódio de Jacó, e ele planeja inclusive matar o irmão dele. Então a gente observa aqui que o coração de Esaú é um coração duro, ele é um homem bruto, né? Ele resolve as coisas dele matando o outro, se for necessário. Então, se a gente observar aqui, a gente pode pensar assim: nossa, mas Jacó também foi uma pessoa muito má, né? Roubou a bênção do irmão. Mas a resposta de Esaú também não foi uma resposta muito agradável. Então, você imagina a situação naquela família, né? Rebeca toma conhecimento do plano e intervém, então ela vai chamar Jacó, ela vai conversar com Jacó sobre esse plano, porque o Esaú, ele planeja esperar Isaac morrer. Isaac já está bem velho. Depois que Isaac morrer, eu mato Jacó. E aí eu não tenho mais que servir ninguém e eu vou continuar com a descendência. Jacó é enviado para a casa de Labão, em Harã, e Deus preserva a vida de Jacó para cumprir a sua promessa. Outra coisa interessante aqui, meu irmão, é que Esaú, ele finda ficando com os bens de seu pai. Porque quando Jacó vai embora, Jacó pega algumas coisas e vai embora. Ele chega lá na terra de Labão só com algumas coisas. Ele não leva as riquezas, né? Ele sai fugido de casa. Esaú, ele ficou com as coisas terrenas. Ele não queria um prato de comida, ele não vendeu a bênção dele por um prato de comida, então ele ficou com as coisas terrenas. E Jacó, ele, embora não tenha levado nenhuma riqueza terrena nessa peregrinação, ele leva a bênção do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Nesse tempo em que ele estará lá com Labão, ele vai aprender muito, ele vai ser moldado. Deus está formando em Jacó um homem com um novo caráter. E ele vai retornar não como Jacó que saiu, mas como um novo homem para a glória de Deus. E em Gálatas 6, versículo 7, diz assim: ó, não se deixem enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Então, observa que Esaú, quando ele desprezou a bênção, ele colheu. Mas Jacó também vai colher. Porque, se você observou o texto, há um momento em que Jacó fala assim: não, mas o teu Deus providenciou a caça, por isso eu não me demorei. Então, na mentira de Jacó, ele coloca até Deus na história, né? Quando ele mente, ele coloca até a pessoa de Deus. Então, meus irmãos,
Jacó, ele também vai colher. Só que não se engane, o nosso Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus que perdoa, tá? E embora a gente aprenda que diante de Deus pecado é pecado, e é verdade, pecado é aquilo que desagrada a Deus, o pecado ele não tem tamanho, mas a consequência do pecado é diferente. A consequência do pecado de Esaú é diferente do pecado de Jacó. Esaú, ele desprezou a bênção. Jacó, embora tenha sido errado mentir, ele mentiu, mas buscando a bênção. E aqui eu não estou dizendo, não me interprete mal. Eu não estou dizendo que para buscar a bênção de Deus eu posso até mentir. Não é isso. Veja que ele também vai pagar, ele também vai ser moldado, ele também vai ser corrigido por conta do erro dele. Mas a intenção do coração dele era abraçar essa bênção. Ele desejava a bênção do Senhor. E por isso ele foi amado por Deus. Esaú desprezou essa bênção. Entende? Então, o pecado do desprezo ainda sendo maior do que o pecado do engano para obter a bênção. A consequência finda sendo maior. Os dois são pecados, se é que você me entendeu. Nas duas questões, eu encontro o pecado, mas a consequência do pecado de Esaú foi bem maior. É isso que eu quero que você entenda. Lições práticas. O favoritismo gera conflitos familiares. Não devemos desprezar os privilégios espirituais. Esse é um pecado muito grave. E lá em Hebreus, o autor de Hebreus, lá no capítulo 12, versos 16 e 17, ele escreve sobre isso. Olha o que ele fala. Vigiem para que ninguém seja imoral ou profano, como Esaú, que trocou seus direitos de filho mais velho por uma simples refeição. Como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis a bênção do pai, foi rejeitado. Era tarde para que houvesse arrependimento, embora ele estivesse implorando com lágrimas. Então observa que o autor de Hebreus não vai dizer vigiem para não ser mentirosos como Jacó. Isso me revela que o pecado de Esaú teve maior gravidade do que o pecado de Jacó. O pecado de Esaú está sendo considerado aqui como um pecado imoral e profano. Então eu não estou defendendo o pecado de Jacó, mas certamente Esaú, ele cometeu algo muito mais grave que Jacó. É isso que eu quero que você entenda. E por esse motivo, Jacó foi abençoado com a promessa e Esaú viveu na terra do seu pai, mas não foi abençoado pela promessa. O ressentimento pode se transformar em ódio e destruição. E foi a gente observa ali esse ressentimento em Esaú, né? Esse desejo de matar o irmão. Isso não é bom. Deus não depende da capacidade humana para cumprir seus planos. Então nós vemos aqui um Deus grande, conforme nós lemos aqui em Isaías 46, 9 e 10. Lembre-se do que fiz no passado, pois somente eu sou Deus. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Só eu posso lhes anunciar, desde já, o que acontecerá no futuro. Todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo o que desejo. Então, observa que, por mais que a casa de Isaac estivesse em todo aquele clima de disputa, todo aquele clima de um tentando passar por cima do outro, a promessa de Deus, ela continuou e a palavra de Deus foi cumprida. A promessa divina não elimina a responsabilidade pessoal, nós já vimos isso. Tanto Isaac quanto Esaú, eles vão ser corrigidos por Deus, cada um com a sua responsabilidade pessoal. Deus corrige aqueles que fazem parte do seu propósito. E aqui eu deixo um versículo que está lá em Hebreus, também no capítulo 12, versículos 5 e 6, diz assim:
Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse: Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Essas palavras podem soar difíceis para nós hoje, mas o amor de Deus é tão maravilhoso que ele nos disciplina e nos corrige a fim de que nós cresçamos, a fim de que nós possamos amadurecer, a fim de que nós continuemos achegados à promessa. E Jacó, ele vai receber correções e disciplinas, mas para que ele possa usufruir da promessa que Deus tem para ele. E isso é bênção. Conclusão: Esaú desprezou os privilégios espirituais da aliança. Jacó recebeu a promessa, mas enfrentou as consequências de suas escolhas. E aí a gente vê lá que em Gênesis 27, 41 a 46, quando ele vai ter que sair da casa dos pais dele, ele vai ter que ir para uma terra distante. Labão vai enganar ele lá algumas vezes, a gente vai ver isso no futuro. Então, ele também enfrenta consequências. Deus permaneceu soberano durante todo o conflito familiar. A fidelidade de Deus é maior que as falhas humanas. E a gente tem que observar isso. O fato é que Deus, ele permanece. A palavra do Senhor permanece. Jesus Cristo disse, escreveu, foi escrito esse dito de Jesus Cristo, onde ele fala: Passará o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. A palavra do Senhor é firme, eterna, ela não passa. Lá em Romanos 3 e 4 diz assim: É verdade que alguns deles foram infiéis, mas isso significa que Deus será infiel? De maneira nenhuma. Ainda que todos sejam mentirosos, Deus é verdadeiro, e as Escrituras dizem ao seu respeito: Será provado que tens razão no que dizes, e ganharás tua causa no juízo. Então, meus irmãos, Deus ele permanece fiel e verdadeiro. Mesmo com aquela disputa entre Jacó e Esaú, Rebeca do lado de Jacó, Isaac do lado de Esaú, e engano, e um querendo tomar a bênção do outro, enfim, mesmo assim Deus permanece verdadeiro. Isso é maravilhoso. O versículo de destaque da nossa lição está em Gênesis 27, versículo 33. Você pode baixar o nosso material, baixar a nossa apostila e aprender mais conteúdos, tá? Só você procurar nos anexos aqui na descrição do vídeo e aproveitar e estudar cada vez mais o conteúdo que a gente preparou. O versículo diz o seguinte: Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande e disse: Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu o abençoei, e ele será bendito. Então Deus é fiel para cumprir a sua palavra e justo para corrigir aqueles que fazem parte do seu propósito. Eu espero que você tenha adquirido muitos conhecimentos nessa lição, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Se surgiu alguma dúvida ou alguma coisa que você não entendeu, você pode colocar aqui nos comentários e a gente pode trazer uma explicação melhor posteriormente. Fique com Deus, que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima lição.